Rios transbordando por cima das pontes, cidades totalmente alagadas até o telhado das suas casas, carros flutuando pelas ruas, fortes chuvas durante o mês de dezembro do ano passado, lá no sul da Bahia, meus irmãos, deixaram várias pessoas mortas e mais de 77 mil pessoas sem suas casas. E agora em Petrópolis nós estamos vendo novamente a mesma cena se repetindo no nosso país, só que no Rio de Janeiro. E mais de 90 pessoas faleceram com tudo que está acontecendo nessa cidade, meus irmãos. E a Prefeitura de Petrópolis decretou o estado de calamidade pública e que nós possamos tirar um tempo de oração, meus irmãos, para as famílias que estão em luto nesse momento tão difícil e que Deus conforte elas. E a pergunta que as pessoas já estão levantando e sempre levantam: aonde está Deus em meio a todo esse caos? Porque tudo isso está acontecendo com as pessoas. E como nós podemos responder isso biblicamente, meus irmãos? E agora vamos ao texto das Escrituras que o próprio Senhor Jesus Cristo tem a resposta para isso. Vamos ao texto bíblico. Por essa época, Jesus foi informado que Pilatos havia assassinado algumas pessoas da Galileia, enquanto ofereciam sacrifícios. Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros da Galileia? Perguntou Jesus. Foi por isso que sofreram? De maneira alguma. Mas se não se arrependerem, vocês também morrerão. E quanto aos 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, eram mais pecadores que os demais de Jerusalém? Não. E eu volto a lhes dizer, a menos que se arrependam, todos vocês também morrerão. E muitos céticos e ditos cristãos liberais alegam que Deus criou o mundo e o universo e deixou tudo às leis da natureza, o famoso teísmo aberto. E isso é heresia, pois existem textos claros na Escritura que Deus controla tudo nesse mundo e nos cosmos. E eu gravei um vídeo, meus irmãos, vai aparecer aqui em cima nos cards falando sobre isso. E o link vai aparecer na descrição do vídeo. E através, meus irmãos, dos desastres, o nosso Senhor Jesus tem uma única mensagem aos seres humanos. É um aviso de Deus que todos nós somos pecadores. E é por isso que Jesus chama a atenção dos seus ouvintes com essas palavras. E quanto aos 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, eram mais pecadores que os demais de Jerusalém? Não, e eu volto a lhes dizer, a menos que se arrependam, todos vocês também morrerão. E Jesus não está negando a conexão entre catástrofe e maldade humana, pois todas essas aflições no mundo decorrem da maldição da queda da humanidade no Jardim do Éden, meus irmãos. O juízo de Deus veio sobre a humanidade por causa daquele homem. E tudo que nós vemos, a fúria da natureza, deslizamentos, furacões, são demonstrações do pecado que entrou na humanidade. E isso é bem claro nas Escrituras. Mas nesse texto, Jesus está chamando todas as pessoas ao arrependimento, sem exceção, pois aquelas pessoas que estavam escutando o nosso Senhor estavam correndo perigo de destruição. Ninguém está pronto para a morte. E Jesus disse isso, meus irmãos. E eu volto a lhes dizer, a menos que se arrependam, todos vocês também morrerão. E esse foi o aviso do nosso Senhor. E o que aconteceu, meus irmãos? Jesus morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus e se passaram, por exemplo, 40 anos e veio o julgamento de Deus sobre Israel, aonde aquele templo maravilhoso foi destruído. Lembra quando Jesus pregou o sermão escatológico lá do fim dos tempos, por exemplo, em Marcos capítulo 13 e Mateus capítulo 24? E ele disse que não ficaria pedra sobre pedra. E vocês se recordam disso? Jesus está falando da destruição do templo de Israel. E o que chama atenção, meus irmãos, é sempre quando acontece desastres assim, em algumas cidades, por exemplo, as pessoas elas ficam curiosas e questionam até o nosso Deus nessas catástrofes. Mas o nosso Senhor quer que nós paremos de olhar para as catástrofes, para as mortes e começamos a olhar para a nossa vida. Como está a sua vida, meu irmão ou a minha irmã? E esse é o foco, a nossa vida e não as outras pessoas. As pessoas na época de Jesus estavam questionando o nosso Senhor quando a torre de Siloé
esmagou aquelas pessoas e elas estavam apenas curiosas sobre as outras pessoas que morreram. E Jesus redirecionou a conversa, mencionando que o desastre que acontece com as outras pessoas significa algo muito importante para nós. E a mensagem de Jesus é clara: arrependam-se ou pereça. E Jesus repete isso no versículo 13 e também no versículo 15. Observe atentamente na sua Bíblia. Jesus está enfatizando a importância do arrependimento no dia de hoje, pois a morte, meus irmãos, ela pode vir subitamente, quando menos nós esperamos, e nós estamos comendo, bebendo, se divertindo, e ela vem e nos pega inesperadamente, como nos dias de Noé, por exemplo. E sempre quando acontece tragédias, quer seja na Bahia e agora em Petrópolis, as pessoas elas ficam curiosas e perguntando por que Deus permitiu tudo isso. Sempre os mesmos questionamentos. Mas Jesus nesse texto ele muda o foco das pessoas mortas para os vivos. Se vocês não se arrependerem, o mesmo vai acontecer com vocês. Mas porque Jesus está nos ameaçando através, por exemplo, da tragédia, que todos nós vamos perecer se nós não arrependemos? A razão, meus irmãos, é que nós somos pecadores. Não é porque nós quebramos uma lista de regras feita por Deus, mas que nós trocamos o próprio Deus por prazeres momentâneos. Deus enviou o seu Filho ao mundo e Deus entregou o maior presente para a humanidade, meus irmãos. E mesmo assim a humanidade amou mais as trevas do que a luz. E Jesus, através do Covid, das tragédias no mundo, enchentes na Bahia, enchentes em Petrópolis, em todas as outras localidades no mundo, está chamando as pessoas ao arrependimento. Essa é a mensagem que o nosso Senhor pregou 2000 anos atrás. E como a palavra de Deus é eterna, é a mesma mensagem que Ele quer que nós reflitamos no dia de hoje. Neste exato momento, ouvinte, se você ainda não se arrependeu, o tempo é agora. O arrependimento é para o dia de hoje. Não fique relutando no seu coração e deixando a escolha para o dia de amanhã. Veja o que o apóstolo Paulo escreveu a respeito disso. No tempo certo eu ouvi, no dia da salvação eu lhe dei socorro. De fato, agora é o tempo certo. Hoje é o dia da salvação. E hoje é o dia da salvação, então não endureçam o coração de vocês, meus queridos, se arrependam, pois Jesus disse que o mesmo vai acontecer com todos nós se nós não nos arrependemos. E talvez não aconteça com você nesse mundo, mas sim no mundo vindouro. Então se arrependa dos seus pecados e busque a Deus enquanto hoje você pode achá-lo, pois o juízo de Deus para aqueles que não se arrependem será iminente.